This life is a vapor. And are you living it for faith or for fear? Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Because today Porque hoje is the day é o dia of salvation. de salvação. Yes! When is today? Hoje Is today. é hoje. And every day E todos os dias that we say que nós dizemos today. hoje. Because today Porque hoje is the day é um dia of salvation. de salvação. Father, we thank you Nós te agradecemos, Pai, that your word que a sua palavra shall not return void, não retornará vazia, and it Pai. shall accomplish Vai concluir everything o propósito that it's sent to pela do. qual ela foi enviada. It is a discerner Ela é, Pai, vai of the discernir. hearts Ela discerne and os the corações e os pensamentos of man, deles. and it simply E simplesmente divides ela divide truth and lies. divide a verdade Father, we thank you contra a mentira. that no weapon Nós te agradecemos que nenhuma arma formed forjada against you, contra você, formed against your word, contra a sua palavra, shall vai prosper. prosperar. Father, we hold up a Pai, standard nós today. posicionamos essa tarde. Father, we come in boldness Nós vemos com ousadia with the gospel com o evangelho of the kingdom do of God. reino de Deus. Not the gospel of Não man, o evangelho do homem, not of nem de denominations, denominação, not of rituals, nem de rituais, but of power mas com and poder evidence. e evidências. The evidence A evidência of the things das coisas that are being hoped for. que foram And esperadas. the only hope E a única esperança that we have que nós temos in these dark days nesses dias de trevas is the truth. é a verdade. The truth, A verdade in His name, e o nome dele is é Jesus Jesus. Cristo. And His words E a palavra dele are above every word. está acima de toda In His words, opinião dos homens. they are spirits Porque a palavra dele and they are é life. espírito e é And they vida. are truth. É espírito e é And it verdade. is the truth E é a verdade that sets us que free. nos liberta. And God E Deus, backs His word. ele diz, ele With respalda his power. a sua palavra com o seu poder. His power O poder dele is resurrection é de power. ressurreição, poder de ressurreição. His power is O newness, poder dele traz and it transforms, uma nova it vida, delivers, transformação, it renews, liberta, it restores, renova, it redeems, restaura, it redime sets free, e liberta. and it's only by the E blood é somente pelo of sangue one. de Only Jesus' somente blood Jesus Cristo, o sangue de can Jesus, set us free. que nos liberta. The blood speaks O sangue fala to this day. até os dias de It's hoje. speaking every minute, E está every falando cada second, minuto, a cada segundo, every day. todos os dias. It is alive Está viva and it is e speaking está falando even a greater até testimony mesmo com testemunhos than the blood of grandes Abel. do sangue de Abel. The blood O sangue of de religion religião shall not não irá have ter reward, nenhuma have recompensa. any power. Não tem nenhum poder. All it does Tudo que is create o que a religião a faz spirit é of criar murder. espírito de And what assassinato. does that blood want to murder? E esse espírito ele quer que você The seja o quê? truth. Que você mate o quê? There is only one Que você truth, mate a verdade, porque só tem uma verdade. and it is the way, E essa verdade the é truth, o caminho. and the life. Ele é o caminho, a verdade It's e a not vida. up for debate, Então, não tem como because you debater, cannot debate porque você não pode debater evidence. evidências. Today I stand here Hoje eu me posiciono as aqui the como uma evidence evidência of the truth. da verdade. Once being bound, Uma vez eu era amarrado, now free. agora eu sou livre. Arrested 47 Eu fui times, preso 47 vezes, now free. agora eu sou livre. The evidence A evidência of the power of do God poder de is Deus the testimony é o testemunho of Jesus de Jesus Christ. Cristo. Jesus Christ Jesus Cristo, being ele sendo the King of the kingdom of o God, rei do reino de Deus,
having the victory tendo a vitória and the keys e as of chaves hell, death, and the da grave. morte, do inferno e do It's only by sepulcro. one choice, Só é apenas, by é faith. tudo sobre uma escolha. In the E essa truth. escolha é pela fé, e a It's fé only by em His uma mercy and verdade. grace E apenas pela that you misericórdia can dele. even E a graça have this que choice você today. até mesmo pode ter a escolha hoje. Today Hoje is the day é um dia of salvation. de salvação. Choose this day Escolha hoje who quem you will follow. você vai seguir. Because Porque the war a palavra, is against the truth. a palavra, For we do a not guerra fight é contra a palavra. against flesh Mas and nós blood, não lutamos contra carne e but against sangue, mas spirits contra principados, and principados e principalities potestades in high places. que operam em lugares altos. Those places Esses lugares that control que controlam this realm essa região, called the earth. essa dimensão The chamada Terra. principalities Existem and powers principados e potestades are what is controlling que controlam so many people muitas pessoas with com religion religião and with every other e thing, com muitas outras coisas, and making you fazendo de você the show, show, the puppet. como você sendo Have you ever seen it? você marionete. A puppet show? Já viu uma marionete? And all he does is move certain things Tudo and que ele people faz, go, ele move, e quando ele vai movendo, as coisas vão acontecendo. and the invisible strings E essa força invisível of the blinded people para as pessoas are cegas being led every day sendo levadas todos os dias off a cliff a este lugar, into destruction. a este lugar de The engano. Bible says, narrow is the way A to Bíblia fala salvation. que o caminho Narrow is the way, esse caminho and few there that find it. ele é curto, esse But caminho, broad mas largo é o para is the way to o destruction, para perdição, é largo, where many mas para a salvação é um find caminho it. estreito. If Mas you have muitos vão atrás the disso. opportunity Se você tem a to hear oportunidade the truth, de ouvir a verdade, it's only the truth somente a verdade that they want to kill. que eles querem matar. Because it's only the truth Porque é somente a verdade that stands for que eternity. posiciona por toda a It's only eternidade. the truth Somente a verdade that a creator que é that created all que o things Criador criou todas as can coisas. only back Somente Ele by His word, pode ser with respaldada His word. pela palavra In the dele. beginning No começo was the era a Word, palavra, and the Word is a God, palavra é Deus. and the Word was A God, palavra era and the Deus. Word was E a palavra stand, estava and it stands right now, está agora, and it will stand e through sempre estará eternity por toda a when eternidade. everything else Em tudo quanto, crumbles, tudo mais every other irá idol cair, bows irá se down. tombar. It Qualquer is outro the ídolo word irá se of prostrar Jesus por Christ. causa da palavra de And the Jesus Word Cristo. became E a flesh palavra se tornou and carne dwelt e among habitou us entre nós and became e se sin tornou pecado for us no nosso lugar, that we para might que nós pudéssemos choose Him escolher a and Ele we can take our sin então pudéssemos that nos we might be conectar nele the e righteousness sermos então a of justiça God. de Deus. It's not by a Não é ritual, por rituais, it's by faith. mas pela fé. It's not by an Não é attendance, por entretenimento it's by your heart. ou atender ou ir a algum It's lugar, not by works, mas o que acontece no seu coração. it's by grace. Não é por obras, mas pela graça. It is Isto é, by only one, somente por Jesus. por uma pessoa. Now He is Jesus speaking, Cristo. Agora Ele está falando. proceeding Ele está falando. His words. A palavra dele procede He dele. spoke Ele out of falou His own da mouth, boca dele and He saiu. said to the religious people, E ele disse às pessoas you religiosas: search the vocês scriptures, procuram a vida you eterna search that book neste livro that we call the que Bible nós chamamos a Bíblia for eternal life. para ter a vida eterna. But you cannot find eternal life Mas você não pode achar a vida in eterna a book num livro, because it's a spirit. porque é o Espírito He dele. said, my Ele words fala: minhas are palavras spirit é Espírito and they are life. e vida. So whatever's Então written tudo que está escrito must tem que first primeiro be spoken. ser falado. Before Antes you were, de você you ser, had to speak. você tem que falar. Before you become saved, Antes de você ser salvo, you have to speak. você tem que falar. Save Você tem que falar: Me. salva-me, Heal me. cura-me, Fill me. encha-me. You have to believe. Você tem que crer Jesus' words nas palavras de Jesus, were que documented, foi documentadas, but when He spoke, mas quando ele falou, they were life. tinha vida, tem vida. Do not find Him. Você não Try encontrará. to find Him in a. Não tente achá-lo num livro.
You have to find Você Him tem que achá-lo within. dentro. He said the kingdom of God is not by Ele fala: o observation. reino de Deus não é por observação, It is within. mas está dentro. And when you find E Him, quando você encontra Ele, you find life. você encontra vida. When you find Quando Him, você encontra Ele, you hear Him. você ouve a Ele. Everything written Tudo que está escrito in that book nesse livro was first spoken. foi primeiro falado. Even Até mesmo everything created tudo que foi criado, that was made isso foi feito by Him através dele. was first spoken Mas primeiro foi into existence. falado e trazido à existência pela fala dele. Even you. Até mesmo The você. thing that created your life, Aquele que criou a sua vida. which is not really life anymore, Não podemos dizer, because we were all nós born into death. todos nascemos na morte. Because of one man's Por causa da disobedience, desobediência de um homem, we all entered into death. todos nós entramos na morte. And through one man's Mas obedience, através da obediência de um homem, we can all enter back todos into podemos life. entrar novamente na vida. It's the only way. É o único caminho. He said, I am the way, Jesus disse: eu sou o caminho, the truth, eu sou a verdade, and the life. eu sou a vida. If any E man se qualquer homem hears me ouvir, my word ouvir a minha voz and e believes as minhas them, palavras e crer nelas, he shall be saved. ele será salvo. He shall Ele be born again. nascerá de novo. Hearing Ouvindo and reading. e lendo. See, many people read. Muitas pessoas só leem. The religious people had Jesus read. As pessoas religiosas veem Jesus lendo. Everyone will say, make sure you read your Bible. E eles veem Jesus através da leitura. E eles falam: ei, certifique-se que você lê a sua Bíblia. But I would beg to differ. Mas eu falaria diferente. Make sure you hear Him, Certifique-se que você vai Every ouvir a day. Ele todos os dias. because then you know you're alive. Ouça Ele todos os dias, porque então você saberá And He will lead you que você estará vivo. to read the Word Então Ele guiará você para ler a palavra. to be built up in the truth. Para que você possa ser fundamentado na But reading verdade. does not save you. Mas Ele não apenas te salva. A man cannot save you. Um homem não pode te salvar. Your Maria não pastor pode te cannot salvar. save you. O pastor não pode salvar. What is the evidence Qual é a evidência of being de saved ser salvo? is that you hear Him. É ouvir a Ele. And He says, those that have ears to Ele hear fala: aqueles que têm ouvidos para what the ouvir Spirit is o saying. que o Espírito está dizendo. And when Jesus spoke, E quando Jesus falava, not everybody heard Him. nem todos ouviam. Some heard Eles ouviam, eles words, escutavam palavras, but they did not hear Him. mas não ouviam a Ele. Because those that heard Him, Porque aqueles que ouviam a Ele, they heard Him from within. eles ouviam de dentro. Because Porque no man nenhum homem can come to the Father pode vir ao Pai, unless the Spirit draws a him. menos que o Espírito And Santo when traga Jesus eles spoke, até Ele. E Jesus disse: He speaks to sheep. Ele fala com a ovelha. He was speaking to all kinds of men. Ele falava com vários tipos de homens. He was written, Ele escreveu. but before it was written, Estava escrito, mas antes de estar escrito, God spoke Deus falou. to Isaiah. Falou para Isaías. And Isaiah Isaías wrote what he spoke. escreveu o que ele falou. And then E então, it became ele começa prophecy. e se tornou uma profecia. But when Mas quando prophecy profecia becomes fulfilled, se cumpre, it has a voice. então ela tem uma voz. I was written Eu estava escrito 2,000 years ago 2000 anos atrás. because Porque before the worlds were formed, antes do mundo ser formado, God said, Deus disse: let me make man deixe-me fazer o homem in my image, segundo a minha imagem, and I will have e eu terei sons and filhos e daughters. filhas. And then he said it was not good for man to be Então alone. ele falou que não era bom que o homem estivesse sozinho. So then he put Então ele colocou Adam asleep, Adão para dormir and he took out e ele Eve. tirou da sua costela Eva e fez Eva. Eve was taken out of one. Eva foi tirada daquele. There was not two, Não eram duas there were pessoas. still one, Ainda era uma pessoa. because they were still spirit Porque ainda era and they were espírito still alive. e estavam vivos. And then he said it was not good for man to be E alone. ele falou que não seria bom que o homem estivesse sozinho. And then he said, Então ele disse: this is the great mystery. esse é o grande mistério. Bone upon bone, flesh upon Ossos flesh. dos meus ossos, carne da minha carne. And then he said, Então ele disse: one flesh, uma carne, one spirit, espírito, one. um. They were still one. Ainda era um. And then
Então, it comes years later mais tarde vem, that Jesus comes on the scene Jesus entra em cena and he e ele says, disse: I have come eu vim for my bride para minha noiva, to restore para restaurar that which was separated aquilo que foi separado from sin do pecado, back to me. através do pecado, And this agora is the great restaurando mystery. a mim, e esse é o grande mistério. But the mystery Mas o mistério was already spoken já tinha sido falado before antes Jesus even came. de Jesus vir, Because God porque Deus is not in time. não está dentro do tempo. He created Ele criou the story, a história, the words, ele criou as the palavras, prophecy. ele criou as profecias. But in Him, Mas nele there's no ending não tem final, and no beginning. não tem começo. He is the first Ele é o primeiro, and the last. ele é o último. The Alpha, Ele é o alfa, the Omega. ele é o ômega. The beginning Ele é o começo, and the end. ele é o fim. So what Então, is really being o restored que está sendo de fato restaurado is us back é a in nós eternity sendo restaurado à eternidade with Him. com ele. And He said when He died on the cross, E ele disse quando ele morreu na cruz. Paul comes with the Aí mystery. Paulo entra falando the sobre os kingdom of mistérios God. do reino de Deus. And then he says, Então ele disse: I am not talking about a eu não man estou and a woman, falando de homem e de mulher, but Christ mas Cristo and the church. e a igreja. The church A igreja was not even started, nem tinha começado as ainda, many of us have said, como muitos de nós já falamos, on the day of no dia de Pentecost. Pentecostes. Because when God starts Que something, quando Deus começa algo, it's by His é word. pelas suas palavras. The minute No momento em que Jesus Jesus and Peter e Pedro encountered one another, encontraram uns aos outros, and Jesus asked him, Jesus perguntou a ele: Who do you say that I am? quem você disse que eu sou? And Peter E Pedro said, disse: You are the Christ, tu és o Cristo, the Son of the living o God. Filho do Deus vivo. This is when the church Aí é quando a igreja began on the earth começa na terra, at that moment, naquele momento when Jesus que said, Jesus disse: Upon sobre this revelation, essa revelação I will build eu construirei my church. a minha igreja. He wasn't talking about a building. Ele não estava falando de um He prédio, was talking about a people. ele estava falando de He was pessoas. not talking about Cathology. Ele não estava falando de escatologia. And he was not talking about Peter. Ele não estava falando de He Pedro. was talking about the Ele estava revelation falando de of the revelação Christ. de Cristo. He was talking about the Ele revelation estava falando da revelação of what Peter said. daquilo que Pedro disse. And at that moment, Naquele momento, he said to Peter, ele disse para Pedro: You did not get this você não recebeu isso by flesh and com blood. carne e sangue. You did not hear this from some man Você não viu isso de or um homem, some Pedro. dead preacher, Você não viu or um you didn't read pregador it morto. in the Torah E você não leu or no in the Torá. Old Testament. Você não leu no Velho Testamento. You received it. Você recebeu isso. Just Pedro. like I've been Assim receiving. como eu estou recebendo e And tenho recebido Jesus de Jesus. Was extremely ecstatic. Foi extremamente Because he said, many say you're this. profundo. E ele The disse: Pharisees say you're Elijah muitos returned. dizem que você Some of the religious é leaders, Elias. Alguns and religiosos nobody dizem knew who they were. que você é outra They coisa. were Ninguém still trying to sabia. find him Ninguém conseguia achá-lo, encontrá-lo. in a book. Mas ainda estavam tentando achá-lo num livro. Oh, Ei, it's John the Baptist returned. ei, João Batista retornou. He said, you cannot find me. Ele fala: você não me encontra. No longer in the book. Você não consegue me encontrar mais no Because livro. the book Porque o livro Has come alive está vivo agora, today hoje, in your face. na sua face. And it's alive Ele today. está vivo hoje. And it's alive right Diante here. dos seus olhos, ele está aqui. See, religion will bind you. Percebe que a And you religião will be vai te powerless, prender, and you will get vai manter nothing, você sem and poder, God will not back e não te you, dá nada, and you'll have e this não te religion, respalda that nada, e religion, você fica com a and religião man will A, be religião worshipped. B, e vai adorar o homem. But when you hear Mas quando Him, você ouve a Ele, you will be você vai changed, ser transformado, you will be quickened, você vai ser and transformado, you will be vai delivered, ser equipado, and you will never be vai the ser same. liberto, e nunca vai ser o mesmo. Por quê? Abraham did not read, Porque I am você não Abraham. tem como ler. God said, Eu sou Abraão. one day, Ele fala um nome. Abraham. Abraão. And He said, Ele disse: you have a son, and your son Ele fala: você tem um will be filho. the Abraão. father of many Ele fala: Abraão, nations. seu filho vai ser pai That de is muitas the nações. day Aquele dia, Israel was birthed. Israel era o nascimento de Israel. Not when David
or what came later when you saw it Não foi, by manifestation. não é algo que veio depois. Because Jesus said, Mas Jesus disse, the kingdom of o God reino de Deus is not by não é por observation. observação. It is within. Está dentro. See, they want to kill the truth Eles queriam matar a verdade because it cannot be contained. porque não pode ser contida, It cannot be controlled. não pode ser controlada. It cannot Eles não podem be explained. ser explicada And other people por outras will pessoas. try to tell you Vão tentar dizer, you're wrong. você está errado. But I tell you, Mas eu te digo, people argue about the baptism of the Holy as Spirit pessoas, and the evidence of você já leu speaking in sobre o tongues. batismo do Espírito Santo? Evidências de falar em línguas? But I Mas eu had the encounter. tive um encontro. You can only convince somebody that's never Você experienced, só pode convencer alguém que This. nunca experimentou algo, right? Certo? But somebody mas alguém that has the evidence, que tem a and they evidência, said the evidence que tem a of evidência, porque the baptism of the Holy você tem Spirit evidência do batismo com o was Espírito the Santo. speaking of tongues. Ele fala no orar em Proves línguas, the evidence provando a evidência that they got filled. que eles foram cheios do Espírito. So man Então o homem that does not have the Holy que não Spirit tem o Espírito can Santo try to figure it Tenta out in a book, descobrir isso no livro, but I can disprove everything they say in the same mas eu book because I posso have the Holy provar o Spirit. contrário no mesmo livro que eles têm, Your eyes porque eu tenho o Espírito Santo. become enlightened. Os seus olhos You're no longer passam blind, a ser abertos, and you iluminados, can see. e você não mais será cego, você vai ver. So then Jesus, Então Jesus, Peter says, well, they say, then he said, I don't care what people say. Pedro disse, eles dizem isso ou aquilo. Ele falou, não importa o que as pessoas I'm dizem. interested O que me in importa what é you say quem você diz. because I've been with you. Porque eu tenho estado com You've vocês. seen the miracles. Eu tenho feito milagres. You've heard my breath. Você tem ouvido. You've heard me speak. Você tem ouvido me falar. You've heard. O ar que tem Who do sido liberado. you say that I am, Peter? I don't care what you've heard. Você ouviu, Pedro. So A you're voz going to que hear falou me com hearing a você, lot de of quem eu things sou. in these last days. Não importa o que as pessoas dizem. But only the truth has power. Muitas pessoas vão Only falar the muitas truth can coisas set nos you últimos free. dias, mas somente a verdade Only vai te the truth libertar. can open up Somente a your verdade eyes. tem poder. And only Somente the a truth verdade can pode set abrir you os free seus from olhos. religious E doctrines. somente Jesus pode libertar você de doutrinas humanas And then when e he said religiosas. it, at that Quando moment, ele disse naquele momento, he said, ele disse upon sobre this revelation. essa The revelação. revelation goes deeper. A revelação foi profunda. Yes, Sim, you're the Christ. você é Of o course. Cristo. Claro. The church was built on the cornerstone of Jesus A Christ. igreja foi construída sobre essa pedra de esquina, But on the revelation, sobre Jesus. that Mas now everybody sobre essa revelação agora, will be able todos serão capazes to hear de ouvir God. Deus. And upon that E revelation, sobre essa revelação, Jesus, Jesus I disse: will build Eu my church, construirei a minha and the igreja, e gates as portas of hell do inferno shall not não prevail. prevalecerá. The gates As of portas do hell inferno shall not não prevail. The prevalecerá. problem with the O religion problema com religião and tradition é tradição, and rituals, rituais, the gates of hell are still e as prevailing. portas do inferno continuam prevalecendo. You go to church, Você vai para a igreja, but you still get arrested. mas continua You go to sendo church. preso. And you still watch pornography. Continua indo, vai para a You go to igreja, church. continua vendo pornografia. And you still can't stop lusting. Vai para a igreja e não You continua, go to church. continua sem ser liberto And you're de still in luxúria. bondage by the Vai para a principalities igreja, and mas continua powers. preso por principados e potestades. But when you hear him, Mas quando você ouve a Ele, the change a shakes. mudança vem. Because he is the anointed one. Porque Ele é aquele ungido de Deus. And he E testified Ele of it. testifica dele. Jesus was sitting in the Jesus temple. sentava no templo. And on that day he goes E in there. naquele dia Ele entra. It's written in Luke. Está escrito em Lucas. And they have these rituals. E eles tinham os Because we rituais. just came from Kenya, Porque Africa. nós fomos até aqui. And they há pouco have all tempo. these Nós rituals. vimos os rituais que eles faziam. 10 people had to get up and pray As before pessoas, God could 10 even pessoas talk. vinham e oravam antes de fazer qualquer coisa. And the honor of men Mas a honra do homem and all these era things por causa da honra do homem. stop and quench the Holy Mas isso Spirit. apagava o Espírito Santo. So of course we had to oblige because então, we're claro, going to be respectable. Nós temos que respeitar. But the kingdom of Mas o God reino de Deus is not by não é por observation. observação. So what he did, Então o que ele fez? the minute he said, I will build my church, No momento que ele disse que eu vou construir minha igreja, Jesus Jesus
was that light. Ele era essa luz. In the beginning was the Word, and the Word became No flesh. começo era a palavra e a Anything palavra he se tornou a spoke carne. Tudo que ele in the falava flesh, era na carne. that's what he wants to do for you. E a mesma coisa ele quer fazer por você. Your As words suas palavras shall become se tornarão spirit espírito and e life. vida. We're not talking about O que eu estou falando just getting to heaven. está entrando nos céus. We're talking about Jesus died to transform Nós us estamos falando que Jesus into morreu the same para nos stature transformar and image a of mesma Christ. In imagem other dele. words, Em outras palavras, all things must pass away, as coisas velhas se and all passaram. things must Eis que come new. tudo se fez novo. Now, Agora, everyone that gets saved shall have the evidence. todo aquele que for salvo terá a evidência. The evidence. A evidência. What is the evidence? Qual é a evidência? I was bound on drugs. Eu estava preso nas drogas. I don't have to do them Eu não anymore. tenho que fazer isso mais. Oh, I struggle with Eu pornography. tinha dificuldade com pornografia. Doesn't even faze me Isso anymore. já não me toca mais. I'm actually free. Não me domina mais, eu And sou at that livre. same time I'm free, No mesmo momento que eu sou livre, God continues to always allow us to Deus have full control continua nos permitindo agora of every ter decision todo o controle de that toda we decisão make. que nós fazemos. So then, Então, when he says that I will build my church, quando ele fala que eu construirei a And minha he igreja, says- ele disse, built by the hands of God, construída pela mão de Deus, lively stones, pedras vivas. Jesus being the rock of Jesus offense, sendo a the rock rocha of de truth, ofensa, a rocha da us being verdade, stones sendo pedra, with him, sendo pedra com ele, fitly joined together. juntamente com ele. Now we know he's not building, E nós sabemos que ele não é um prédio. and then he E says, ele disse, now you agora você are the house of God, é a casa de Deus. right? Certo? When he says you are the Ele temple fala, você é o templo of the Holy do Spirit. Espírito Santo. See, many people Muitas pessoas think they're saved, acham que são go to salvas. church like they're Vão para a saved, igreja e falam que são salvas. but they're not the temple Mas não são o templo of the Holy do Spirit. Espírito Santo. Because whatever Porque tudo, is on the throne in this temple quem está no trono desse templo? is who you're going to worship. É esse que você vai adorar. And first of all, most of the time it's just us. Primeiro, muitas das vezes, somos nós mesmos. But the thing when you get saved and Mas- Jesus is on your Mas quando temple, você é salvo, Jesus entra no is seu sitting on templo. the throne in your Ele heart, senta no trono do seu coração. he still gives us this opportunity Então ele nos dá essa oportunidade to defile the temple, de o quê? to quench the Holy De Spirit, apagar o templo, to de grieve medir the o templo. Holy Spirit. O But quê? he gives us the power Não, ele nos dá o poder to overcome de vencer the devil. Satanás. We still have the choice to do right and Ainda wrong. continuaremos tendo a He escolha. doesn't turn us into robots. Porque senão ele nos viraria, ele nos tornaria num He robô. sets us free Mas não, ele nos liberta. and gives us the authority Ele and nos the liberta e power, nos dá autoridade e poder and we can hear him. para que então possamos ouvir a Then he ele, leads para que ele us, possa nos guiar. and then he uses his E word então ele usa a palavra dele to transform para nos us transformar by the renewing pelo of the renovar word of God. da palavra de Deus. But if you can read the Bible all day long, Mas se você pode ler a Bíblia o dia todo, but if you don't hear him, mas se você não ouvir a ele, faith a fé comes by vem hearing, pelo ouvir and hearing e ouvir the word of a God. palavra de Deus. And every E man todo homem shall not live by não bread viverá por pão. that you love your, point of queijo. Como você ama pão de queijo, por Man exemplo. shall not live by O bread homem não viverá pelo pão or cheese ou pelo queijo, pão de queijo, or jelly ou anything. manteiga, geleia ou outras coisas. Every Mas tudo, word cada palavra that que proceeds sai, out of da boca the mouth of da God. boca de Deus. He didn't say every word Ele disse cada palavra. past tense Ele não disse que that had proceeded in the palavra que procedeu da boca de Deus, history, que procedeu na história. because that's what the Pharisees and the religious Porque people é isso que os fariseus e as pessoas religiosas were faziam. trying to live by. Tentavam viver por isso. But what was Mas o written, que estava escrito, they should live by eles deveriam the viver prophecy a profecia of the promise, da promessa which was Christ, que era Cristo, the Redeemer, o the Redentor, Savior, o Salvador, coming vindo to save the para world. salvar o mundo. And when they saw E him, quando eles viram ele, if they se eles
had an open heart, tivesse o coração and they aberto heard e him, o ouvisse, they would be his disciples. eles poderiam ser seus discípulos. And he says, if any man Ele fala, se qualquer homem wants to come after me se quiser vir após mim and does not e não deny negar a himself si mesmo and pick up his e pegar a cross, sua cruz, he cannot esse não pode follow me. me seguir. Period. Pronto. There's no, you can go to a building Você pode ir para um prédio and it says some church name on it, com o nome da igreja lá na placa, but when you hear him, mas quando você ouve a ele, you become alive. você se torna vivo. And everything he E tudo touches que ele toca comes to life. se torna vivo. So I want you to hear him Então eu quero que today, você ouça ele hoje, because he hears you. porque ele ouve você. When you hear him Quando você ouve ele and you're a sheep, e você é uma ovelha, that's the evidence. essa é a evidência. What is the evidence? Qual é a evidência That you hear God. que você ouve a Deus? My sheep A minha hear ovelha me, me ouve. and the voice E a voz of a do stranger estranho, they will not follow. ela não seguirá. Many strangers Muitos estrangeiros, are reading the muitos Bible estranhos estão lendo a and Bíblia leading many into e estão destruction. guiando muitos para o engano. But you will know Mas você saberá, my disciples meus discípulos, by their conhecerá fruits. meus discípulos pelos seus frutos. And where do the fruits come from? E os frutos vêm da onde? From the Spirit Do Espírito of life. da vida. Jesus. Jesus They come from Him. vem dele. So I'm not offering Eu you não estou te oferecendo some false promise. uma promessa falsa. Say a prayer Oh, diga uma oração so you comigo don't go to para heaven. você ir para o céu. You can say this prayer and still end up in Você heaven. pode fazer uma oração e ainda assim ir para o I'm inferno. offering. Mas eu estou te Are you oferecendo. hungry Você está com to fome hear de ouvir God? Deus. Jesus Jesus was era one with the Father. com o Pai. You cannot separate him. Você não pode separá-lo. John João the Baptist Batista, came ele veio to para bear witness dar testemunho of the light. da luz. And then the scriptures say, but he was not that light. Então a palavra diz, mas ele não era a luz. Came to bear Ele witness veio para dar testemunho. of, and they said he was the greatest prophet. E Jesus disse Ever. que ele foi o That maior means God spoke profeta. to him. Deus falou dele que ele foi o maior profeta que nasceu antes de passar. God would speak to them. Deus falou com eles. And then he would come back off of them. Então ele retorna. He would come on Ele them, veio sobre eles, speak falou com eles, to them and through them, falou com eles, para eles e com eles. and then he would lift. E depois ele foi ascendido Jesus aos céus. came. Jesus veio That now para que agora he remain forever. ele possa permanecer para todo That's sempre. relationship. Isso é relacionamento. That's why he said, Por isso que ele disse, for you, when you begin to hear God, quando você começa a ouvir a that means Deus, you're born again. isso quer dizer Because que it's você a é nascido de spiritual novo. connection. Porque existe You uma can't but conexão hear him espiritual, você não pode ouvir When ele. you're born again. Se você não for nascido Because de what novo. was severed Porque o que sempre é importante é co-union a comunhão. is comunhão. communion Comunhão with God. com Deus. That's what they had in the garden. É isso que eles tinham no jardim. It's ever going, always happening. Sempre em ação. So this is what Comunhão. we're here to offer you today. Nós estamos aqui para te oferecer Not hoje. just say a prayer Não apenas dizer uma oração. and then go back and go want to be in bondage, E voltar para onde estava numa prisão. but be Aprisionado. set free Mas de ser livre, liberto. and become a sheep E então se tornar uma ovelha. and follow him. E seguir a ele. My sheep A minha ovelha hear my voice, ouve a minha voz. and the voice E a voz of a do stranger estranho, they will not follow. ela não seguirá. Hey, come on, Ei, venha. let's go rob this lady. Vamos roubar essa moça, essa mulher. Then you'll be rich, all your bills will be Você vai paid. ser rico. Todas as suas contas vão ser pagas. Oh no, that's not Não, isso the não. voice I follow. Isso não é o que eu vou seguir. Oh, come on. Ei, come You're on. not going to get caught. Vem, você não vai te Oh, you pegar. know, Eles não vão te pegar you dessa can get vez. away Ei, with this. você já conseguiu Or- isso uma vez?
You're just landing. I hate doing this. Senão você vai dizer, eu odeio fazer isso. But you just can't stop. Mas você não consegue, não tem força para parar. Mas When you're born again quando você é nascido de novo and you hear e Him, você ouve a Ele, it's a funny thing they said about sheep. o que é engraçado que eles falam Sheep, de ovelha. they tested it. Eles testaram, They just don't listen to anybody that's telling them the direction they go. eles fizeram uma pesquisa e viram que a ovelha não segue ninguém que fala a direção para elas. The shepherd O pastor, has a certain voice. ele tem um tipo de voz. And that voice, E essa voz, they know it. elas conhecem And essa he makes a certain exata sound, he voz. says a certain Ele thing, faz um som, ele fala and they algo follow him. e elas seguem a ele. He can't just say, hey, I'm going to go take a lunch break. Will you bring them? Ele não A fala, little eu ways. vou almoçar agora, e ele vai pedir outra pessoa para guiar as ovelhas. They'll start scattering. Porque elas vão They'll start going elas this way. vão se espalhar para um canto para o outro. Because they Porque eles have become se familiar, tornaram familiar. not even to what he looks like, Não apenas só com a aparência to the dele, voice. mas já ficaram They familiarizadas tested com a voz dele. It's such a revelation. Isso foi testado, So aprovado. everybody can stand to your feet. Isso é uma revelação. And we want to give you an opportunity Gostaria que você ficasse de pé agora e nós vamos te dar uma oportunidade to hear him de ouvir a Ele. once and for all. Uma vez To por be todas. born again. Ser nascido To de be novo. blood washed. To be Ser clean. lavado pelo sangue. To be set Ser free. limpo. Ser liberto. And the O power poder of the evidence. da See, evidência. he wants to make you a E Ele quer fazer de testimonial. você um testemunho. That means the evidence Significa a of the evidência things hoped for. das coisas que se esperam por elas. Even when you weren't hoping, Até mesmo quando você espera. your grandmother was. A sua avó Your estava. mother was. A sua mãe, seu pai estavam. They're waiting Eles estão esperando for the evidence pela evidência of their hope, da esperança for deles. you. Para que because você, their hope de and você, their prayers for you porque as orações deles are por probably você, why you're standing in talvez, here talvez porque você está aqui hoje and not still playing cards e ainda não está lá jogando, in there. ou jogando baralho, ou fazendo outras coisas, você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Because God honors Porque Deus honra all of these things. as orações. But what Mas o que gives Him glory dá a Ele glória is when é quando you begin você começa to manifest a manifestar the evidence a evidência of the da transformation transformação that you que você hear Him. ouve a Ele. My words are Minhas spirits palavras é vida and they are life. e são vida. Because when you hear Him, Quando você ouve a Ele. Abraham didn't hear Him for many years. Abraão não ouviu Ele por muitos anos. He didn't have to keep saying, Então ele não tinha que ficar ouvindo oh God, todos os dias. am I saved? Am I saved? Deus, Am I eu estou going? salvo, eu estou salvo, eu estou salvo. You heard Him Abraão ouviu and it Ele brought life in you. e trouxe vida nele. So right now, Então agora, we want to pray for you. nós vamos orar por você. Cast out Vamos spirits. expulsar If toda a you need obra a de healing, espíritos. and the evidence Quem of precisa His de power cura, shall be e a manifested evidência do in poder the dele vai ser testimony manifestada. of your E mouth. o testemunho vai sair da sua boca. Not just reading it. Oh, Não I believe. apenas ler, eu creio. Well, God's a healer. Deus cura. Well, He wants people to see the evidence. Ele quer que as pessoas God's vejam a a Savior. evidência. Deus é But man, Salvador. doesn't look like He's saving anybody anymore. Nem parece que ele salva mais ninguém. Because the world Porque o mundo is waiting está for guardando the pela manifestation manifestação of the sons of dos God. filhos de Deus. Little Christ, little lights, Pouco de luz, testifying. testificando. The Bible says, if any man speak, A Bíblia fala que quando let o him homem speak the oracles falar, of God. que ele vinha falar os oráculos de And he Deus. says, E ele fala, Now agora you are living epistles você é uma epístola viva, read by men. lida pelos homens. How would a man read you? Como um homem pode te ler? Well, a lot of you got tattoos. Besides Ei, that, ok, não quer dizer tatuagem, não. Além disso, by the evidence pela evidência of your life da sua vida, change da sua and the transformação, light da that has evidência, come into the da world luz que veio ao to give mundo, light to all men. para ser luz para todo Whosoever homem. shall believe in E Him todo aquele que crê shall nele not perish, possa não but have pereça, everlasting mas tem life, vida eterna and shall hear e possa ouvir from eternity, da eternidade and be crucified e ser with Christ, crucificado com and no Cristo longer e live, não mais viver
but let Him live for mas you. Ele possa viver em Seated você. with E que Him você possa estar sentado com Ele in heavenly em lugares places. altos. That means you're above Significa que você estará acima, the game, acima do the jogo, puppet show, acima desse against show, all the principalities and acima de powers principados e that Satan potestades has on this world. que Satanás tem nesse mundo. They're under your feet. Eles estarão debaixo dos seus And pés. that's the Isso good news. são as boas novas. That's the Isso hope. é a It's esperança. Christ Isso é Cristo in us, em nós, the hope a esperança of glory. da glória. That's the only hope É a única esperança for this dying world. desse mundo And it's perdido. going to get worse and Vai worse. piorar e piorar. But will you Mas você take this vai opportunity usar dessa to oportunidade get better? para and melhorar, Because the church porque a igreja is going to be better and ela estará better. melhor e melhor, And the world e o mundo is going to be worse and estará worse. pior e pior. Which direction Em qual direção are you going to choose você vai today? seguir hoje? There's only two. Só tem duas. Let us pray. Vamos orar. Father, right now, Pai, agora we thank you te that agradecemos today que hoje is the day of é o salvation. dia de salvação. God does not play games Deus não brinca when His true gospel com o seu evangelho and power verdadeiro e has poder. been spoken. Ele liberou, We do not know seu evangelho foi how falado. much time we have Nós não left. sabemos quanto The tempo Bible nos says resta. that this life A Bíblia diz is a vapor. que essa vida é como It's here one vapor. day and gone tomorrow. Você está aqui hoje, amanhã That's você já how não vai quick estar mais. God sees our life. Então Deus, Ele vê a nossa vida. Appears and A nossa disappears. vida, ela aparece But e desaparece eternity como um vapor. is forever. Mas a eternidade é para And it sempre. is not going to be our sin E isso não será o nosso that fim. sends us to hell. Isso não será o nosso fim Because de ir para o Jesus inferno. came Porque Jesus veio. already and became sin for Ele veio e us. se tornou pecado em nosso lugar. It is Isso é denying Him negar a Ele and His free gift e os dons dele of eternal de life vida eterna. this day, Esse dia, because it's being offered to you porque esse dia foi on a oferecido silver a platter. você. right now. Agora, If you want to receive se Him você quer receber a Ele and then be e baptized ser batizado into the Holy no Spirit, Espírito Santo, it takes faith, é necessário fé, hope, esperança and love. e amor. And right now, E agora, just a mustard seed of faith, uma semente, And uma the fé do one- tamanho de uma semente de mostarda, who died para aquele que and morreu rose again e ressuscitou novamente for you, por você, for me, para mim, and is giving evidence to so many, e dará evidência para muitos outros. wants to give you evidence today. Ele quer te dar essa evidência hoje. Evidence A evidência that will confound the que wise, vai confundir os sábios, the namesayers, que vai the confundir religious, a religião, all of those people todas as that are pessoas trying to find que God tentam encontrar Deus and do this and don't do that, e em regras de when all He fazer wants to do isso ou não fazer. is give you ears to Mas hear tudo que Ele quer fazer hoje é te dar and ouvidos a para heart to ouvir receive e te dar um coração para the words receber a of palavra, life as palavras de today. vida hoje. And He says, all you have to do is E Ele disse: speak tudo your que você tem words. que fazer é falar a sua palavra. So right now, let's pray Então nós vamos orar agora in truth em and verdade in the Spirit. e em espírito e em verdade. Lord Jesus, Senhor Jesus, forgive me. perdoa-me. Power is in the voice. O poder está Remember? na voz. Lord Jesus, Repita: Senhor Jesus, forgive me perdoa-me for all of my sins. de todos os meus pecados. I believe Eu creio that your words, que as suas palavras they are spirits, são vida, they are life, são espírito and they are the truth. e é a verdade. So today, Então hoje, because you said, porque você disse, if I believe se eu crer, your words, eu creio na sua palavra, I shall então eu be born again serei nascido de novo and saved. e salvo. I ask you right now Eu te peço agora, to save me, salva-me, deliver me, liberta-me, and fill me encha-me with eternal life, com vida eterna, with your spirit com seu espírito, that was, que era, that is, que é and that will e be que será forever. para sempre. I receive Eu recebo this invitation esse convite today hoje to be para ser the bride a noiva
of Christ. de Cristo. One with you. Com você. And in you E em você there is há, no darkness, não há trevas, no sin, não há pecado and there is e não há morte. Thank you. Obrigado. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Now fill me Agora encha-me with your Holy com o teu Spirit, Espírito Santo, with your truth, com a sua verdade and deliver me e liberta-me from every de tudo, demonic de oppression, toda opressão demoníaca, witchcraft, feitiçaria, lies, bondage, seja quebrado heaviness, agora, depression, seja quebrado, torment, opressão, and everything tormento, that comes seja from quebrado, the kingdom of darkness. tudo aquilo que vem das Say it trevas. with your own mouth. Diga com a sua boca: Satan, I bind Satanás, eu te repreendo, you, and every unclean dark e spirit, todo espírito imundo, I renounce you eu te renuncio out of my life. da minha vida. You are no longer my Você master. não é mais o meu mestre. I proclaim Eu the proclamo spirit of life, o espírito de vida, that Jesus que Christ Jesus Cristo is my shepherd, é o meu pastor, and the voice e a of voz a do stranger estranho I will eu no longer não follow. mais seguirei. This day Esse dia is the day é o dia of de salvation salvação for me. para mim. Get out of my life. Saia da minha vida, And Jesus, no nome come into my de life. Jesus. Jesus, venha na minha vida. Hallelujah. Entre em minha vida. Aleluia. And if you want prayer, Se você quer oração, just line up faça uma fila. here and back if you want us to pray for you. Faça uma fila, nós If vamos you need a orar. healing in your Se body, você precisa de cura no seu corpo, Jesus is Jesus, healer. Ele é aquele If que you cura. need to be delivered, Se você quer ser liberto, Jesus is Jesus é deliverer. aquele que liberta, o If you libertador. need Se você precisa, whatever it o que is, você precisa? that's why he said his name is Por isso que ele fala que o nome dele é. I am. Ele fala eu sou. What is I am? Eu sou significa o quê? Well, if I looked it up, Se eu olhar, it's everything. é tudo. He's everything you ever Ele needed, é tudo que você precisa. and he's everything you ever will need. Ele é tudo que você sempre He said, all you precisará. that are thirsty, Então quando você estiver com sede, ele é Come. água. Venha. and I will give you a Eu drink, te darei a água and you will never thirst e again. você nunca mais terá sede novamente. Come on, Holy Spirit. Vem, Espírito Santo. Fire! Liberdade está neste lugar. Misericórdia e graça sobre a